paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Pode ele se assentar em nome de Jesus. Isso, descansa a perna aí. Isso, descansa aí. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. No mesmo Espírito, na mesma sintonia de adoração ao Senhor. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus. Quando se encontrou, digam amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Ajuda, Jesus. Isso. Vamos voltar nossa mente para o Espírito Santo de Deus, mente de Cristo, aqui hoje. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser por Deus, depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites. Esse lado vai dizer dia e esse lado vai dizer noite. Primeiro 40 dias, 40 Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus, meus irmãos. Amados, aqui está uma palavra a qual hoje eu estava meditando nesta palavra, e eu estava observando que o próprio escritor Mateus, que traduzido significa dom de Deus, escreve esse livro ao ano 65 depois de Cristo, provavelmente. E eu entendo que Mateus estava um dia sentado na coletoria, quando de repente Jesus passou e viu ele lá na recepção e disse para ele: segue-me. Ele pegou e o seguiu. E desde o primeiro dia que ele seguiu a Jesus, ele não abandonou a fé, ele não abandonou o ministério e a chamada. Desde o primeiro dia, ele acompanhou a Jesus, ouviu as parábolas, viu os milagres, e um dia ele está numa responsabilidade de ele escrever este evangelho, de tudo que ele presenciou, de tudo que ele viu. E eu entendo que agora Mateus, ele começa a narrar a história, e voltando um pouquinho atrás, eu entendo que havia um homem chamado João Batista. Diga comigo, João Batista. João Batista nascerá primeiro do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando João Batista estava lá no deserto, pregando lá no deserto da Judeia, as almas se rendiam para ser batizado no Jordão por ele. E o profeta, que era João Batista, ele pregava dizendo assim: produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, e eu vos digo, destas pedras Deus pode suscitar os filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir um bom fruto
será cortada e lançada no fogo. Aí ele indaga no capítulo 3, versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas nenhum após mim, que vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignas de lavar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro João Batista diz que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Depois ele traz uma abrangente profecia dizendo: aquele que é maior, aquele que é mais forte, aquele que é mais poderoso, a qual abaixando são dignos de lavar a sua sandália. E a Bíblia diz que ele diz, e ele tem na mão uma pá. O profeta ele fala que ele tem um machado, mas ele fala que aquele que é maior, ele não tem um machado apenas, ele tem a pá. E a Bíblia diz que quando ele diz que ele tem a pá, ele diz: ele limpará a sua eira. Quando ele diz que ele limpará a sua eira, ele está usando uma palavra que no latim significa um terreno liso e duro, que em Portugal este terreno liso e duro era um terreno onde era separado o trigo da palha, e depois de ser separado era para queimar a palha no fogo, e o trigo era peneirado. Era isso que ele estava indagando, que ele vai limpar, ele vai varrer. Então ele está dizendo: o que não presta, ele vai pôr na pá. O que não prestar, ele vai ajudar. E na sua mão ele tem a pá, e ele pega com a pá, ele joga no fogo e queima. Diga assim: se for crente palha. Diga para o seu irmão: se for crente palha. Tira esse fundo musical para mim, por favor, obrigado. Diga: se for crente palha, vai pegar fogo, mas vai sumir. Vai sumir. Vai sumir. Vai virar cinza. Vai virar cinza. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que o joio, ele cresce com o trigo. O trigo, ele vai separar o joio, o trigo. O que presta é guardado para ser aproveitado, porque é de bom agrado. E o que não presta é lançado no fogo. E se for palha, não serve. Se for palha, não dá. E o que existe de crente palha na igreja? O que existe de crente palha na igreja? Tem muita palha na igreja. Tem muito crente palha nas igrejas. É aquele crente palha que ele começa naquela empolgação. E nós vamos, e vamos fazer, e vamos não sei o quê, e todo mundo, e vamos se ajuntar, e vai para lá, e vem para cá, e para lá, e piriri, pronto. Daqui a pouco, meu irmão, o primeiro vamos. Chega na igreja, você olha e diz: o que será que está acontecendo com aquele irmão ou com aquela irmã? Jesus, o que está acontecendo? Pare! Pare, irmão! Eu dou glória quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você está na frente. Eu não sou vaso apenas quando eu estou pregando, não, meu irmão.
Você tem que ser vaso quando você prega, quando você canta e quando alguém está na direção do trabalho, você tem que ser vaso. Porque senão para mim é palha. Crente que não quer ficar debaixo da obediência é crente palha. Obreiro que não fica debaixo da obediência é crente palha. É falado para ele, e é otorgado para ele, e ele sempre fica naquela, e vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e de repente, meu irmão, a palha, quando ela se ajunta, meu irmão, ó, vai virando aquela montoeira. Mas põe a mão em cima, chega a ser fofa, afunda. É, não é? É. Diga assim, não seja fogo de palha, irmão. Mas graças a Deus aqui na nossa igreja não tem. É o que, pastor? Tem. É o que, pastor? Tem. É o que, presbítero? Tem. Deus do céu. Aqui na nossa igreja não tem. Tem ou não tem? Eita, Jesus. Tem, né, Dolores? Não me comprometo. Não me comprometo, tá? Meu irmão, você sabe qual crente de palha? Você quer conhecer o crente palha? Faz um congresso. Me converte, Jesus. Faz um congresso. Vê quem é que vai participar. Quer ver o crente palha? Passa o ano todo sem dar glória a Deus e aleluia, sem sair no mistério. Quando chega o dia do congresso, pegou fogo. Ai, Jesus está aqui hoje nesse congresso. E o outro estava onde? Ai, tá mistério de Deus, minha roupa nova. Mas aqui não tem. Glória a Deus. Tu gosta, né? É crente palha, irmão. Tá assim, ó, de crente palha espalhado por aí, meu irmão. Ele chega na igreja, não sei que o povo gosta de tanto cochichinho na igreja. Meu Deus. Eu não sei. É o crente palha, tá atacando fogo, ele já pegou fogo e daqui a pouco só tá na cinza. Mas só que tem um porém. Quando ele pega a palha, ele taca fogo. Quando fica cinza, ele não joga debaixo do tapete assim, não. Vamos cobrir aqui, deixar aqui bonitinho aqui que tá bom. Ninguém vai ver. Você pisa, passa para lá e para cá. Ele não aproveita. Ele joga fora. É a mesma coisa o mar. O mar não aceita nada que é morto. Meu Deus. Você sabia? O mar, ele não aceita nada que é morto. Você vai na praia, você vê algumas praias tá cheia de sujeira. O mar está jogando para fora. O que não presta ele joga para fora. O que é morto ele joga para fora. Hoje, meu irmão, se você não aprender a surfar na onda de Jesus, está morto, vai ser jogado fora. Ou você entra nessa onda, entra nessa aqui, ou senão, meu irmão, o que não presta ele vai jogar fora, mas ele não vai pôr nada debaixo do tapete. Porque se você varreu e colocou debaixo do tapete, hoje nós vamos descobrir o tapete, pegar a pá, colocar na pá e jogar fora. Porque Deus quer levantar verdadeiros adoradores aqui, que adora Deus em espírito e verdade. Quem não é palha, adora Deus aqui esta noite. Quem não é palha, glorifica a Deus aqui esta noite. Chega, meu irmão, de profetizar só apenas em congresso, de ser crente quando você está na frente do trabalho, de ser crente fervoroso quando você está dirigindo um culto. Você tem que ser crente autêntico e verdadeiro quando você está sentado também na cadeira, meu irmão. Oh, Deus, maravilha, aleluia. Ó, pastor, dá cargo para um monte de gente aí da igreja. Tem que dar cargo para não virar crente palha, porque quando ele tem uma responsabilidade
realidade, o negócio tem que fluir. Aí o que acontece? Vai orar, vai jejuar. Porque senão, meu irmão, nada acontece. E eu já vou, graças a Deus, já veio mais um grupo de crianças, já veio mais uma banda. E vamos, meu irmão, vamos usar a cabeça. Mas quando chegar aqui, meu irmão, vem com jejum, na oração, vem coberto e revestido. Se não basta ver, imagine. E se passar lá fora? Que igreja que você é, irmão? Igreja Evangélica Pentecostal, o povo de Deus unidos para Cristo. Não, você não é de lá, não. Eu conheço a igreja. Eu sei que é o pastor de lá. Eu sei que conheço alguns obreiros de lá. Você é palha. É palha. Meu irmão, ou você é, ou você não é. Se você é adorador, você adore. Se não é, meu irmão, fica calado. Mas tem um porém, o inimigo vai se agradar de você. Você não vai adorar a Deus. Continua ouvindo lá o seu CDzinho, a sua música. Para ele está tudo bem. Mas não quer ser criticado, não quer passar por luta e provação, meu irmão. Faça isso. Agora, quer passar por prova e por luta? Começa a fazer para Deus. Aleluia, Deus. Começa a fazer para Deus para ver como que as palhas vai fazer. As palhas vai ficar se alastrando no meio do... Começa a fazer para Deus e incomoda a palha. A palha começa, a palha seca, ela quando começa assim, se ajuntar uma na outra, começa a fazer aquele barulho. Isso aí nos crentes palha é a... E aí, irmão? É palha ou é trigo? Hã? É joio ou é trigo? A Bíblia diz que ele vai pegar com a pá, vai colocar na peneira. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Isso aqui sobrou essas rapinas tudinho, fogo. Quando joga lá no fogo, a Bíblia diz que esse fogo não apaga. O fogo não apaga. E ó, quando cai no fogo faz... Acabou, o fogo continua na mesma temperatura. Joga de novo. Volta à mesma temperatura. A palha ela pega fogo rápido. Os seus frutos têm que permanecer. É o que a Bíblia diz. O fruto tem que permanecer, tem que ir até o fim. E ele disse, o profeta disse, nós temos um machado. A Bíblia diz, Eliseu, a Bíblia diz que foi para a escola, de lá onde tinha os profetas, eles falaram, pegaram machados, e um dos profetas pegou um machado emprestado. A Bíblia diz que quando ele pegou um machado emprestado, ele está cortando uma viga, e quando ele começou a cortar a viga, meu irmão, o ferro caiu no meio da água. Aí, enquanto os outros estavam trabalhando, o profeta, ele se desesperou. Ele disse, meu Senhor, era emprestado a ferramenta. Olha aí, e agora? O que eu vou fazer? Qual decisão vai tomar? Não se desespere, profeta. Se você está fazendo algo para Deus, a ferramenta caiu. Aí lá vai dizer, eu peguei um pedaço de pau, desafiou a lei da gravidade e o ferro voltou, que era o ferro do machado. Deus vai voltar a sua ferramenta para o devido lugar. As ferramentas vão voltar aqui para a igreja. Você vai voltar com mais unção, com mais autoridade, com mais liberdade, para adorar o sacrosanto nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te levantar na ousadia para expulsar demônios, para botar Satanás para correr. Deus quer te levantar para onde você pisar na planta dos nossos pés, o demônio saia correndo. Deus quer te levantar nessa terra, quando você colocar a mão, Satanás dizer, eu não passo com esse crente. Escute! Aí a Bíblia nos recorda como é clara evidência que Jesus, quando vinha permeando na terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou ele para o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Para ser tentado pelo diabo.
tentação não é pecado, mas ela pode te levar ao pecado. Verdade. Porque Jesus, ele foi tentado. E como que é que ele foi tentado? Quando ele estava jejuando 40 dias e 40 dias e 40 noites. Quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, irmão, o Espírito de Deus levou ele para o deserto, porque ele tinha todas as limitações humanas. Se você beliscar Jesus, ele sentia, meu irmão. A dor era carne. Nascido de uma virgem. E você sabia que o número 40 na Bíblia simboliza o período da provação em que Deus testa o homem? Aparece 142 vezes na Escritura. O número 40, e segundo que eu estudei sobre a numerologia, desde o número 1 que eu estudei ao número 1000 da Bíblia, entre as numerologias, vou dizer para você sobre o número 40. No livro de Gênesis, capítulo 7, de número 4 a 12 a 17, o dilúvio que houve, choveu 40 dias e 40. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 25, de número 20, a prova solitária de Isaac terminou aos 40 anos. A Bíblia ainda diz no livro de Gênesis, capítulo 26, de número 34, a vida solteira de Esaú terminou aos 40 anos também. Êxodo capítulo 16, de número 35, a dieta de Israel comendo maná foi de 40 anos. Números capítulo 13, de número 25, a duração da espionagem da terra prometida foi de 40 dias e 40 noites. Números capítulo 14, de número 34, o povo de Israel permaneceu peregrino 40 anos no deserto. Deuteronômio capítulo 25, de número 3, quem era culpado de promover contenda recebia 40 açoites. Deuteronômio capítulo 9, de número 9 a 18, Moisés passou 2 períodos de 40 dias de jejum na presença de Deus no monte. Ainda a vida de Moisés foi dividido em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian e 40 anos no deserto. Juízes capítulo 3, de número 11, após a vitória de Otiniel sobre Mesopotâmia, a terra de Israel permaneceu em paz 40 anos. Ainda Juízes capítulo 5, de número 32, após a vitória de Débora e Baraque sobre o rei Jabim em Canaã, a terra de Israel permaneceu mais 40 anos em paz. Juízes capítulo 8, de número 28, após a vitória de Gideão sobre os midianitas, a terra permaneceu em paz por 40 anos. Juízes capítulo 13, de número 1, o jugo dos filisteus sobre Israel durou 40 anos. 1 Samuel capítulo 4, de número 18, o sacerdote e juiz Eli havia julgado Israel por 40 anos. 1 Samuel capítulo 17, de número 16, insultou Golias, o povo de Deus, e durou 40 dias. A Bíblia ainda diz, 2 Samuel capítulo 5, de número 4, o reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. A Bíblia ainda diz em Reis 11:42, o reinado de Salomão foi também 40 anos. 1 Reis 19:8, Elias com a refeição que comeu do anjo, permaneceu 40 dias sem comer. A Bíblia ainda diz que no livro de Jonas, no seu capítulo 4, no seu versículo 2, a cidade de Nínive teve por prazo de 40 dias de se arrepender com a pregação de Jonas.
A Bíblia ainda diz, queridos e amados irmãos, o ministério de Jesus, após a sua ressurreição, durou ainda na terra 40 dias. Aleluia. Então o número 40 aparece na Bíblia e tipifica para nós algo poderoso, algo para nós, algo que aconteceu também no período da antiguidade e também para nós. Quanto tempo que você está esperando? Quantos meses e mais 10 dias? Um mês e mais 10 dias para dar 40 que você está esperando uma bênção de Deus? Quanto tempo que você está esperando Deus agir? E talvez você está lá no meio do deserto. O povo estava lá no meio do deserto. O povo estava, ou seja, o Senhor Jesus estava lá no meio do deserto, quando de repente chegou o pessimista. Diga, o pessimista. Sabe quem é o pessimista? Pessimista só vê coisas negativas. O pessimista vê tudo ao contrário. Não vai dar certo, você não vai conseguir, para com isso, não adianta, não vai mais fazer isso, você vai se cansar, uma hora você vai dar um basta nisso. O pessimista, a Bíblia diz que chegou até Jesus. A Bíblia diz que o pessimista chegou até Jesus, e quando ele chegou a Jesus, disse assim, ó, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando você está no meio da provação, quando você está no meio da prova, o pessimista, ele chega para dizer para você, transforma essas pedras em pães. Ele quer saber se você ainda acredita no milagre. Ele quer saber se você acredita ainda no milagre no meio da prova. Mas o Senhor Jesus, quando olhou para ele, aqui sobre as 3 tentações, Jesus, ele está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem que combater Satanás com a palavra. Como combater Satanás com a palavra? A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que quando ele veio dizer isso, o Senhor, a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus rebateu ele com a palavra no seu Pai eterno, dizendo, estás escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, hoje você está no deserto, hoje Satanás está dizendo, olha aí, você está no deserto e não tem nada, você está no deserto e não vê nada, você está no deserto e não vê milagre, mas Deus está dizendo para você, é lá no deserto que Ele vai te capacitar, é lá no deserto que Ele vai agir. É lá no deserto que Ele está com você. Aleluia. Mas só que o pessimista, ele vai estar lá. Ele vai estar lá para te provar. Se você é fiel com Ele, Ele vai estar lá. Só porque Ele estava mostrando as pedras, eu até entendo. Porque a Bíblia diz, trouxeram aquela mulher no ato de adultério. Sabe o que fizeram, mestre? Pegamos essa mulher no ato de adultério. Olha os pessimistas. Pessimista, meu irmão, quando vê alguém errado, sabe o que ele quer fazer? Matar. O pessimista, quando vê alguém errado, vê que está caindo no buraco, sabe o que ele faz? Ele quer empurrar. Pessimista é aquele que nunca quer ajudar. Pessimista, ele é diferente do otimista, que pensa positivo, que ajuda, que compreende, que lhe dá uma palavra na hora certa. O pessimista, quando vê aquela mulher no ato de adultério, trouxeram até Jesus, disseram, mestre, a lei de Moisés nos manda que a tais tem que ser apedrejada. E o Senhor que diz? Pegaram as pedras e mostraram as pedras. Mostraram aquelas pedras dizendo, o que ele falar agora, nós vamos pegar e apedrejar esta mulher. Vamos ver o que ele vai dizer. Meu irmão, quando você está passando por um momento de fraqueza, de luta e de guerra, Satanás quer usar alguém para dar pedradas em você. O pessimista quer te apedrejar. Quando ele não te apedreja, ele te calunia. Quando ele não te apedreja, ele vai te caluniar de alguma forma. Mas ao porém, o mestre estava escrevendo na areia. Quando todo mundo olhou,
mais ou menos assim. Vamos lá. Foi mais ou menos assim. Vamos lá. Isso, então fica aqui, isso, fica aqui. Me ajuda aí, me ajuda aqui. Vem aqui, irmão Jonas, vem aqui. Vem aqui, irmão Jonas. Vem aqui, irmão Alex, por favor, vem aqui. Isso, vai aqui na frente. Isso. Vem aqui na frente, vem cá, vem. Olha só o que estava acontecendo para nós entendermos no cenário. Olha só para nós entendermos o que estava acontecendo no cenário. Isso, vem aqui, irmão presbítero Rafael, vem aqui. Vem aqui, isso, fica aqui. Isso. Aí trouxeram uma mulher no ato de adultério. Trouxeram uma mulher. Vem aqui, isso. É só para nós entendermos. Trouxeram a mulher no ato de adultério. A mulher fica de joelho, consegue ajoelhar aí? Joelho aí, dá um jeito aí. Isso, vamos pagar um preço. Nossa, aqui. que elegância para ajoelhar. Aí está a comitiva dos pessimistas. E Jesus estava chegando. Aí disseram assim: mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Vocês vão dizer isso? Digam. Vamos, pregadores. Mestre, pegamos essa mulher em ato de adultério. E pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O mestre está escrevendo na terra. Pega as pedras nas mãos, pega as pedras, simboliza a pedra, pega a pedra. Pega a pedra. Isso. E o mestre estava escrevendo na terra. Vai saber o que Jesus estava escrevendo na terra. O que ele escreveu na terra. Está a mulher, aí ele olhou para a cara de um, de outro, e disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Coloque a pedra no chão. Retorne para os lugares, por gentileza. A mulher fica. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram. Todo mundo saiu. O pessimista, os acusadores saíram. Jesus continua escrevendo na terra. E Jesus continua escrevendo na terra. E ele olha e diz assim: mulher, ninguém te condena? Aí você diz: não. Nem tampouco eu. Você vai, não peques mais. Aí a mulher se levantou, foi. Jesus continuou escrevendo na terra. Ei, sabe que quando que ele estava escrevendo na terra, dentro da etimologia, a homilética, a arte de pregar, dentro da hermenêutica com exegese, gosto de falar disso, que alguns irmãos já aprenderam. Me permite falar isso, e vou dizer. Sabe o que Jesus estava dizendo?